A lenda do Robert Johnson atravessou o século XX e foi uma das bases para aquela história de que se alguém quer fazer sucesso, tem que vender a alma aí pro capeta. Essa história também funciona como uma metáfora para a ambição e do preço que se paga pelo talento. E o filme Pecadores mostra que essa lenda ainda é muito forte até hoje. A diferença é que agora a narrativa não tá se limitando só à pessoa amaldiçoada, ela vai pra comunidade também, pra cultura e pro próprio cinema. Essa ideia aí de um cara parado numa encruzilhada com um violão na mão na frente do diabo atravessou mais de um século e continua reverberando por aí até hoje. Essa história começou lá no Mississippi, que foi um lugar muito prolífero não só por blues, mas também para alguns mitos sobre a música, a religião e ao sobrenatural. Deixa eu te contar essa história. No final do século XIX e no início do século XX, essa região tinha um monte de plantação de algodão, tinha muita pobreza extrema e muitas marcas deixadas pela escravidão que tinha acabado por lá há pouco tempo. Foi nesse ambiente que a galera começou a moldar o blues. Diferente do gospel, que buscava aí a salvação espiritual, o blues deu uma voz pro desejo humano, pro amor e também para aquele sentimento de sofrimento das pessoas. O delta do Mississippi virou o centro dessa nova música. Charlie Patton, Son House e depois o Robert Johnson foram alguns dos nomes que definiram esse blues mais cru, que no início era basicamente feito com violão e voz. Mas desde cedo esse som aí carregou principalmente para as igrejas a ideia de que essa música era a música do diabo. O próprio diretor Ryan Coogler do Pecadores disse que o blues foi a primeira música americana a ser referida como música do demônio. Essa oposição entre hino sagrado e canção profana criou esse espaço para o surgimento de vários e vários mitos. E por que a encruzilhada virou esse cenário para o pacto com o mal? O simbolismo disso aí é bem antigo. Na Grécia, a deusa Hécate era guardiã dos caminhos cruzados, que eram locais de passagem entre os mundos. Nas religiões afro-caribenhas, que foram difundidas pelo sul dos Estados Unidos como voodoo, Papa Legba era o espírito mensageiro que ficava nos cruzamentos. Ele era uma espécie de intermediário entre os vivos e os mortos. Essas coisas aí acabaram se misturando no folclore do Mississippi, lugar que os cruzamentos de estradas rurais acabaram virando grandes metáforas de escolhas ruins. Antes até mesmo do Robert Johnson, o Tommy Johnson, que nem tinha parentesco com ele, já usava o boato de que ele teria vendido a alma dele pro diabo como parte dessa persona artística. Era uma propaganda até bem ousada para a época, mas que funcionava. Isso criava uma aura de mistério e atraía o público para ele. Outro personagem essencial nessa construção foi o Ike Zimmerman, que era aí o mentor do Robert Johnson. O Zimmerman estudava violão no cemitério à noite simplesmente porque ele não queria incomodar os vizinhos. Mas a imagem de um cara tocando no monte de lápide deu esse ar de ritual satânico para quem olhava ele de fora. Também, né? Imagina, mano, você tá passando na rua ali de noitinha, às 10h30, 11 horas, tu olha lá pra dentro assim, vê um cara de chapeuzinho, porque na época era moda, né? A galera usava aquele chapeuzinho, pá, tocando violão no meio do cemitério de noite. Você pensar o quê? Então, nessa bagunça cultural toda aí, nasceu a lenda mais forte da música, o Pacto com o Demônio de Robert Johnson. Robert Leroy Johnson nasceu em 1911 no Mississippi profundo, um território rural, segregado e impregnado de tradições orais. Filho de uma família humilde, ele cresceu entre plantações e pequenos povoados. Desde cedo ele acabou ficando interessado pela música, mas, segundo as pessoas da época, ele não tinha lá grandes habilidades no violão não. Ele até insistia em tocar nos intervalos dos shows dos músicos mais experientes, mas a galera sempre zoava ele. O Son House, que é uma das grandes referências da época, chegou a descrever ele como um cara desajeitado que não conseguia prender a atenção do público. Mas aí, de repente, alguma coisa mudou. Robert Johnson sumiu por quase 2 anos. Quando ele voltou, por volta de 1931, o estilo dele era completamente diferente. Ele apareceu tocando com uma técnica absurdamente rebuscada. Ele passou a tocar as notas muito mais rápido e a compor várias músicas muito boas e passou a deixar todo mundo de boca aberta com o talento dele. E essa transformação assim, para aquela época, foi uma coisa inexplicável. Num lugar cheio de crença religiosa e folclore, essa explicação sobrenatural acabou aparecendo. O Robert Johnson tinha feito um pacto com o diabo. A lenda conta que numa encruzilhada deserta, à meia-noite, Robert Johnson teria supostamente se encontrado com um ser sombrio. Esse ser pegou o violão dele, afinou as cordas, tocou algumas notas e devolveu para ele.
Só que agora o violão tinha um poder sobrenatural. Em troca disso, o Robert Johnson negociou a própria alma dele. O lugar desse pacto realmente existe, é o cruzamento das rodovias 61 e 49 em Clarksdale, lá no Mississippi. Lá até hoje tem placa turística que mantém essa história viva. Assim, obviamente que existem umas explicações mais realistas. Nesse período aí de desaparecimento do Robert Johnson, ele viveu com Ike Zimmerman, que era um músico muito respeitado que acabou virando o mentor dele. Segundo os relatos da família do Zimmerman, o Robert Johnson chegou a morar com ele como parte da família, praticando violão todo santo dia e aprendendo várias técnicas mais sofisticadas. E adivinha só, eles costumavam tocar juntos no cemitério à noite, simplesmente porque eles queriam silêncio e privacidade. O hábitozinho estranho esse, né? Não é à toa que a galera apelidou os caras de ter vendido a alma pro capeta, né? Pô, será que os caras não sabiam como é que boato e fofoca corre solto em cidadezinha pequena? Imagina nessa época aí, tá maluco? Aí, pros vizinhos mais supersticiosos, aquilo ali era um treinamento com as forças do além. Aí, entre 1936 e 1937, Robert Johnson registrou as únicas gravações da carreira dele em pequenas sessões no Texas. Foram 29 músicas. No meio dessas músicas tinha uns clássicos tipo Crossroad Blues, Me and Devil Blues e Hellbound on My Trail. Curiosamente, músicas que falam de demônios, encruzilhadas, perseguições e misericórdia. Os versos dessas músicas do Robert Johnson, mais a transformação dele do nada, foram perfeitas para esse mito de pacto com o demônio. Em 1938, no auge da juventude, o Robert Johnson acabou morrendo de um jeito muito misterioso. Ele tinha só 27 anos e, ironicamente, ele foi um dos primeiros nomes do que hoje a gente chama de Clube dos 27, que no futuro ainda ia ter o Jimi Hendrix, a Janis Joplin, Jim Morrison, o Kurt Cobain e vários outros. O jeito como tudo aconteceu é assim meio bizarro. Tem quem acredite que ele tenha sido envenenado porque ele se envolveu com a esposa de um dono de bar. Ele tomou uma garrafa de uísque adulterado e essa aí foi a sentença dele. Robert Johnson agonizou por vários dias até morrer. Mas tem quem diga também que ele foi perseguido por alguma coisa sobrenatural que estava cobrando o preço de alguma coisa que ele teria supostamente feito. O enterro dele foi tão estranho quanto a própria morte. Até hoje tem 3 lugares diferentes no Mississippi que dizem ser o verdadeiro túmulo do bluesman. Durante a vida, o Robert Johnson nem foi um astro. Ele vendeu mais ou menos aí umas 5.000 cópias do seu maior hit, que era a Terra Plain Blues. Ele ficou conhecido localmente, mas nada além disso. Depois da morte dele, em 1938, o Robert Johnson quase foi esquecido. Mas em 1961, a Columbia lançou King of the Delta Blues Singers, com 16 músicas que impactaram uma geração inteira. O Bob Dylan chamou essa experiência de assustadora. O Keith Richards achou que ele estava ouvindo 2 guitarristas ao mesmo tempo na Crossroad Blues. E o Eric Clapton disse que o Robert Johnson é o mais importante cantor de blues que já existiu. Todo esse mistério aí em volta do pacto, com certeza foi fundamental para ele ser redescoberto. Aí junto com a música veio o mito do pacto atraindo a curiosidade e inspirando várias obras de ficção depois. O contraste entre o blues e o gospel, o yin-yang, como alguns dizem aí, passou a impressionar alguns escritores e também vários cineastas. Nos anos 70 e 80 apareceram vários livros, peças de teatro e até alguns filmes que foram influenciados pela saga do O Homem que Vendeu a Alma pelo sucesso na música. O filme Crossroads, a Encruzilhada, de 1986, construiu uma fantasia onde um guitarrista, lá o Karate Kid, faz um duelo contra o diabo, que é ninguém menos que o Steve Vai, inspirado diretamente na lenda do Robert Johnson. Esse cara na época aí quis muito surfar no Karate Kid, né? Porque assim, a história é basicamente a mesma, né? Um cara mais jovem que tem supostamente um talento, mas ele tem que descobrir esse talento, ele vai atrás de um cara mais velho que vai ensinar ele como explorar esse talento. Tava surfando no hype. O Supernatural, inclusive, teve um episódio sobre o demônio da encruzilhada, falando sobre o Robert Johnson como uma das almas condenadas. A imagem do bluesman que encontra o capeta virou uma espécie de arquétipo. Várias bandas que ficaram com fama de flertar com essa imagem demoníaca acharam nessa história do Robert Johnson um prato cheio, seja assim sendo um símbolo de rebeldia contra a religião ou como uma alegoria para as armadilhas da fama. Na verdade, o próprio rock, né, acabou herdando do blues essa fama de música do diabo ao longo dos anos. Nos anos 50, os pais mais conservadores diziam que o Elvis Presley estava possuído. Já nos anos
anos 70, como eu já falei por aqui, os pregadores estavam queimando discos do Led Zeppelin. Tudo isso aí acabou reforçando o legado do Robert Johnson. Ele é visto hoje como uma espécie de vovô do rock, tanto pela técnica inovadora dele, quanto por essa aura mística que existe por causa dessa história do pacto. Não só o virtuosismo dele, mas toda essa mitologia ajudou muito a moldar a atitude do rock. A história do pacto vira uma parábola moderna sobre talento, ambição e o preço da alma. Se por um lado muitos artistas pagam muito pau pro Robert Johnson, outros querem descobrir a verdade por trás desse mito. Alguns pesquisadores de blues dizem que esse pacto foi provavelmente uma metáfora hiperbólica para uma dedicação muito intensa dele. Mas a lenda tá aí porque é bem mais legal do que essa versão mais pé no chão, né? Porque a história do pacto com o diabo combina religiosidade, misticismo e música de um jeito bem mais romântico e sombrio. O historiador Don Wilcock diz que, como sociedade, a gente tende a separar a música secular da religião. A gospel salva sua alma, mas o blues e o rock seriam um caminho pro pecado. Nessa visão mais simplista, o Robert Johnson acaba sendo o ícaro da música que voou alto demais e abraçou algo profano. E a cultura pop prefere essa lenda do que a realidade, principalmente uma lenda que é tão cinematográfica quanto essa aí do Robert Johnson. E aí foi só questão de tempo até Hollywood pensar nesse imaginário, o que leva a gente pro filme Pecadores, que leva essa trama do pacto com o diabo para um outro nível criativo. Somebody take me in your arms tonight. O Ryan Coogler, ele já é conhecido por unir a identidade negra e o cinema de gênero. Ele fez Creed, fez Pantera Negra e ele foi bem fundo no território ainda mais ousado em Pecadores. O filme é um híbrido de terror, drama histórico e celebração cultural. Ele é ambientado no mesmo lugar, no Mississippi de 1932, que coloca no centro da história dois irmãos veteranos da Primeira Guerra Mundial, o Smoke e o Steak, ambos interpretados por Michael B. Jordan, que voltam pro Delta para abrir um juke joint, que é como uma espécie de bar ou uma casa de shows da época. Só que esse espaço aí, ele é bem mais do que isso. Ali a comunidade negra encontrava diversão e a expressão no meio daquela opressão de Jim Crow. Mas lá, dentro dessa história, também é um portal onde a música consegue transcender os mundos. A figura-chave dessa história é o Sammy, que é um jovem bluesman que tem muito talento. Tanto talento que ele até lembra o Robert Johnson. Tem uma parte desse filme aqui que o Sammy tá tocando no palco e a cada acorde o som parece que tá fazendo uma viagem no tempo. Aparece assim o jazz do futuro, o hip hop e vários outros estilos na mesma sala. O Ryan Coogler explicou que ele se inspirou diretamente no Robert Johnson para essa cena, que ouvir as suas gravações é como estar em contato com algo de outro mundo. Ao invés de só ter rumores sobre uma encruzilhada, a música do Sammy convoca as forças sobrenaturais. Mas, junto com os espíritos da cultura, vem também os predadores, que aqui aparecem como vampiros que cercam o bar e tentam a todo custo entrar no juke joint. O Ryan Coogler disse que esses vampiros aí, eles funcionam como uma espécie de metáfora dupla, porque de um lado, eles lembram dos perigos do racismo que consumia a vitalidade da comunidade, e de outro, ele simboliza as forças predatórias da modernidade, como o crime organizado e as falsas promessas do norte industrial. Quando ele coloca Pecadores lá em Clarksdale, que é a mesma região onde o Robert Johnson viveu e onde fica a mesma famosa encruzilhada das rodovias 49 e 61, o Ryan Coogler deixou clara a intenção dele de conversar e de usar a lenda do Robert Johnson. Ele diz que existe um argumento que diz que o Delta Blues é a contribuição artística mais importante da América para a humanidade, que quando ele percebeu isso, ele entendeu que o filme tinha que ser épico. Isso porque o Mississippi é sempre lembrado só por causa do passado de escravidão e racismo. Nesse filme aqui, o Mississippi é apresentado como o berço da criatividade. Ryan mostrou, além do lado triste da escravidão, um ponto de vista que também fala da arte e de quanta coisa boa culturalmente falando veio daquele povo. O nome do filme, Sinners, ou Pecadores, veio porque a palavra resumia a carga ambígua que era associada ao blues. As igrejas chamavam esses músicos da juke joints de pecadores, gente que se desviava da suposta salvação. É um aprofundamento nesse contraste entre o gospel, que é a música da alma, e do blues, que é a música dos prazeres. Essa ideia aí fala muito sobre a obra do Robert Johnson, que cantava de fato sobre medo, tentação, pecado e salvação. A história clássica do Robert Johnson é sobre esse cara que paga o preço sozinho por um pacto que ele fez. No filme,
é uma luta mais comunitária. O Duke Joint todo luta contra os vampiros, e essa coletividade também acaba mudando no fim. O Robert Johnson morreu de um jeito meio trágico, sendo envenenado e quase esquecido. No filme Pecadores, a música não termina com derrota, mas é uma espécie de catarse. Muitos críticos acharam esse final surpreendente para um gênero de terror, porque acaba que celebra o blues como vitória cultural sobre o mal. E eu não vou falar o final para você aqui, porque senão vai estragar a sua experiência. Apesar do Robert Johnson nunca aparecer, ele é o fantasma que ronda o filme inteiro. O Sammy é um tipo de avatar dele. Ele é novo, soa genial de um jeito que até suspeito tá ligado ao sobrenatural. E as músicas originais que foram feitas pro filme também trazem esse sentimento e o estilo do Robert Johnson, com algumas letras sobre encruzilhadas, espíritos e perseguições noturnas. Esse filme acaba atualizando a pergunta: e se a música realmente fosse uma magia perigosa? E se o Robert Johnson não tivesse só dito ter feito um pacto, mas de algum jeito, de fato, a música dele tivesse aberto algum portal? O filme não responde isso a você, mas acaba dramatizando essa hipótese. Esse jeito de falar sobre isso dá pro filme um ar meio investigativo, sobrenatural, quase como se a gente estivesse vendo um documentário. Toda essa história aí do Robert Johnson é muito interessante porque ela cativou muita coisa pra frente. A gente vê que ela influenciou o rock e o heavy metal pra frente, que acabaria no futuro sendo herdeiro disso tudo, e mais pra frente acabar sendo associado diretamente mesmo. Toda essa iconografia também, a ideia de você fazer um pacto com o demônio, a ideia de você ser um músico virtuoso, essa ideia de tocar muito bem o instrumento, tudo isso acabou sendo colocado em paralelo com o rock, com o heavy metal e tudo mais por aí. De fato, não é muito difícil da gente imaginar o que realmente aconteceu aqui, mas acontece que toda essa teatralidade é parte do que define o rock e o heavy metal de maneira geral. E talvez por ser tão mais legal imaginar que o cara tenha vendido a alma dele para ter um talento especial, é justamente o que sustenta essa história até hoje, porque, como aí os pesquisadores dizem, é muito mais encantador, é muito mais romântico a gente imaginar essa história acontecendo de fato, principalmente como um fator da música, do que acreditar que isso aí foi só uma historinha de um cara que se esforçou muito e acabou ficando muito bom. Seja como for, o Robert Johnson se destacou de algum jeito. Seja sendo pioneiro aí por ter vendido a alma dele pro capeta para se tornar talentoso ou famoso de alguma forma, ou por ele ter sido realmente tão ruim a ponto de se esforçar o suficiente para ficar muito bom, a ponto de a gente tá falando dele aqui até hoje. E por causa disso eu fico pensando, né, o capeta hoje em dia não tá afim de comprar mais a alma de ninguém não? Porque assim, o que a gente tem visto aí fazendo sucesso não me parece ser obra do diabo, porque se o diabo compra tua alma pra fazer coisas extremamente talentosas e muito boas pro mercado, alguma coisa desandou aí. Talvez o diabo tenha desistido de comprar a alma das pessoas, né? Me diz aí o que você achou dessa história do Robert Johnson. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima. Valeu!